Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, por mais uma vez estarmos aqui, por mais essa oportunidade. Gratidão ao Senhor sempre por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz por nós. Independente das lutas que nós passamos, dos desafios, que nos sobrevêm todos os dias, nós temos que crer, nós temos que ter a certeza que Deus, Ele é grande, Ele é poderoso para nos ajudar, para nos fazer vencer, para nos passar pelas dificuldades e vencermos e chegarmos do outro lado. Se nós confiarmos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais pelas nossas vidas. Amém? Creia nisso nesse dia. Eu quero deixar uma palavra para mim e para você, que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versículo 35 diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Essa é uma palavra que nós não ouvimos muito, não é muito falada essa palavra. Mas nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele estava fazendo uma grande obra. Jesus estava percorrendo todos os arredores, e fazendo grandes coisas, fazendo curas, fazendo libertações. E agora Jesus Cristo, Ele chega ali na sua cidade. Ele está de volta ali. E a Bíblia vai dizer que vai afluir uma grande multidão em volta de Jesus, como sempre, onde Ele estava. A multidão estava sempre por perto. E agora, a Bíblia diz que os irmãos, a família de Jesus vai vir de encontro. A família de Jesus, sabendo que Ele estava ali, vai vir de encontro, porque eles querem tirar Jesus dali. Eles querem parar Jesus, aquela obra que Jesus estava fazendo, a sua própria família, porque não criam. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Eles não criam nas palavras de Jesus, naquilo que estava na vida de Jesus. E eles vão procurar um jeito de pará-lo, porque a Bíblia diz que Jesus estava sem tempo até para comer, Ele sem tempo para se alimentar, sem tempo para descansar. E a sua família não aceitava isso, porque eles não entendiam a grande obra que Jesus estava fazendo. Eles não entendiam a missão que Jesus tinha. Jesus sempre deixou muito claro para sua família, que Ele estava ali para fazer a grande obra do Pai, que o Pai tinha colocado. Ele veio em nome do Pai para fazer a sua vontade. Nós vemos que quando Jesus tinha apenas 12 anos, Jesus foi deixado ali, foi perdido ali numa festa que estava com o seu pai, com a sua mãe. E quando eles vieram atrás de Jesus, procurá-lo, que eles viram que Jesus estava ali no templo, estava sentado ensinando os doutores da lei ali, eles perguntaram para Jesus: como é que você faz isso? Você não sabia que nós estávamos preocupados atrás de você e você está aqui, tranquilo, sem se preocupar. Jesus disse para eles: vocês não sabem que eu estou cuidando das coisas do Pai? Que eu estou aqui para cuidar das coisas do Pai? Jesus sempre deixou claro isso, Ele nunca escondeu isso de ninguém. E mesmo assim eles não entendiam o ministério de Jesus. E os escribas também estavam dizendo que Jesus, ele estava possesso por um demônio. É por isso que ele estava fazendo todas aquelas coisas. E Jesus, então, ele vai chamar a atenção daqueles escribas ali naquele lugar. Ele vai falar para ele: como é que eu posso estar possuído por um demônio se eu expulso o demônio? Não tem como o demônio expulsar o demônio, em nome de um demônio, não tem como. Ele tirar aquilo que é dele no nome dele mesmo. Jesus estava explicando para eles que não tem como, um reino dividido subsistir, que não subsiste. Se um estiver contra o outro, não tem como. E então a Bíblia vai dizer que naquele lugar vai chegar a família de Jesus. A mãe, os irmãos, e alguém vai falar, porque tinha uma grande multidão e não tinha como eles se aproximarem.
E alguém fala para Jesus: a sua família está lá fora. A sua mãe, os seus irmãos estão te procurando. E Jesus então ele vai perguntar. Jesus ele vai falar: quem é minha mãe e meus irmãos? Olha a resposta de Jesus. Talvez nós não podemos até nem entender essa resposta. Eu creio que naquele momento ali as pessoas não entenderam Jesus falando isso. Muitos até disseram, né, que Jesus ele não estava nem aí para sua família. Ele não dava importância para sua família. Eles não entenderam que não era isso que Jesus estava dizendo. Que ele sim se preocupava, que ele dava importância para sua família sim, mas ele tinha algo maior para realizar. E a sua família não poderia ser impedimento, porque se ele deixasse, ele seria um impedimento na vida dele, na sua missão, no seu ministério. E foi isso que ele quis dizer, que ele tinha uma grande obra para ser feita, que ele tinha uma grande família para trazer para a presença do Pai, que eram aqueles que estavam ali fora perdidos, que Jesus estava trazendo eles, aproximando eles do Pai. E era uma grande família, né? Não se tratava de uma família ali de laços, né? De genética. Não era algo de identidade, que se tratasse de identidade, mas de uma família da fé. Jesus, ele veio para abrir caminho, para levar-nos até Deus, para nos aproximar de Deus, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Agora nós temos um relacionamento com o Pai. Agora nós somos uma grande família. Não por doutrinas, por regras religiosas que muitas vezes as pessoas impõem, mas pelo relacionamento que nós temos com o Pai, pela busca que nós temos todos os dias na presença do Pai. Nós somos essa família. Nós podemos ter ali um relacionamento com aqueles que também se relacionam com Deus, né? Muitas vezes nós temos mais proximidade com uma pessoa desta família, da fé, do que com a nossa própria família, que é uma família de sangue, que é, né, genética. Muitas vezes, a nossa família, ela não nos entende, ela não nos apoia, elas não acreditam naquilo que Deus tem nas nossas vidas. Muitas vezes acontece isso conosco, mas isso não pode ser impedimento para nós continuarmos na presença do Pai, para nós continuarmos fazendo aquilo ao qual o Pai tem pedido para que nós façamos. Muitas pessoas, eles vão pela família. Se a família apoia, eu vou fazer. Se a família não apoia, eu vou deixar de lado. Eu vou deixar as coisas de Deus de lado. Eu vou deixar a minha fé de lado. Porque a minha família é assim, eu também tenho que ser assim. A minha família sempre, né, acreditou nisso. A minha família sempre teve essa fé. Então eu também tenho que continuar trilhando este mesmo caminho. Eu não posso ir contra a minha família. Eu não posso criar atrito. Eu não posso ter conflito com a minha família. E não é isso que Jesus está nos mostrando, está nos ensinando nessa palavra. Que para Deus, que para nós servirmos a Deus, para nós praticarmos, né, muitas vezes aquilo que está na palavra de Deus, nós vamos precisar ir contra a nossa família, sim. Nós vamos amá-los, sim. Nós vamos orar por eles, para que eles tenham um encontro com Deus também. Mas nós não podemos deixar que isso seja impedimento. Ah, porque a minha família não concorda, então eu não posso continuar. Então eu preciso parar com essa obra. Porque a minha família não crê. Não é assim. Jesus está mostrando ali que não é assim. Que Ele não deixou a sua família impedir aquilo que Ele tinha para fazer, aquilo que Ele veio para fazer. Jesus disse:
quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? A minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. O Pai que está no céu, aquele que me enviou, aquele que colocou essa grande obra para que eu fizesse. Aqueles que fazem a vontade, aqueles que ouvem a palavra e praticam essa palavra e vão de encontro com essa palavra e creem, aqueles que creem, são esses que são a minha família. Jesus disse isso, Jesus deixou isso claro ali naquele momento, que mais importante do que a sua família terrena era a família ali, a família da fé, né? Aquilo que ele estava ajuntando, todos aqueles que ele estava ajuntando para estar na presença do Pai. É isso que nós temos que entender, que nós muitas vezes temos que deixar, muitas vezes fica para trás, porque não creem naquilo que nós cremos, não tem a mesma fé, não comungam da mesma fé que nós. E nós vamos precisar muitas vezes olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo, olhar para o alvo que é o reino de Deus, o reino ao qual nós estamos levando. Nós temos que olhar para isso e deixar muitas vezes algumas coisas para trás, não que nós vamos abandonar, nós vamos continuar intercedendo, nós temos que ser intercessores daqueles que muitas vezes são da nossa família e ainda não se encontraram com Cristo e ainda não fazem parte dessa família, porque ainda não creem. Nós temos que orar, nós temos que lutar por eles de alguma forma, da forma que nós pudermos, porque muitas vezes falar não tem como, muitas vezes nós vamos falar desta fé e eles não aceitam. Muitas vezes muitos não querem nem ter um diálogo, um relacionamento conosco, porque não querem nem ouvir aquilo que nós temos a dizer. Então, se nós não podemos falar, porque nós não sabemos que não é por força, mas é pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que convence. Então nós vamos orar, nós vamos interceder por aqueles que são da nossa família, para que eles se acheguem ao Pai. Mas nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus mandar que nós façamos. Nós não podemos parar. Muitas vezes tem pessoas que dão mais importância ali para a família, dão mais importância para o pai, para os irmãos e deixam as coisas de Deus para trás, deixam as coisas de Deus de lado, porque acham que a família ali, a identidade de família tem que ser em primeiro lugar e deixam a Deus em segundo plano. Mas Jesus nos ensina que Deus, ele vem sempre em primeiro plano. Que Jesus, ele mesmo dizia que aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar irmãos, em amor, por amor ao reino, esses não são dignos do Senhor. Porque Deus, ele dá muito mais. Ele dá pais, ele dá mães, ele dá irmãos para nós aqui. E depois daqui ele tem muito mais, ele nos dará muito mais. O Senhor, ele vai preparar coisas maiores, coisas grandes para aqueles que não abandonam a sua fé, para aqueles que não abandonam a obra que tem recebido das mãos do Senhor. Então que nós possamos ter essa palavra no nosso coração, que nós possamos entender aquilo que o Senhor, ele quer nos falar. Amar sim os nossos familiares, mas amar aqueles que estão ainda precisando, que precisam se ajuntar a essa família de Deus, a essa família da fé. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor possa te abençoar grandemente, que Ele possa estar
falando aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa entender através dessa palavra, e que Ele possa fazer na sua vida uma grande obra, em nome de Jesus.